Com aproximadamente 50% da sua matriz energética comprometida, a Ucrânia se prepara para enfrentar um dos momentos mais difíceis desde o início de todo esse conflito. Aliado a isso, logo após a maior usina de energia nuclear da Europa ser completamente bombardeada, a própria ONU veio a público através de um porta-voz emitir um grave alerta. Será que estamos prestes a presenciar o que seria a próxima fase desse conflito? E o que a Rússia tem preparado para esse momento? Bom, o que eu já posso te adiantar aqui é que tudo indica que a partir de agora a situação vai ficar ainda mais complicada para os países europeus. E para quem estava sentindo falta de novos vídeos acompanhando de perto a situação da Europa, pode ficar tranquilo que além desse eu pretendo trazer muitos outros, inclusive abordando pontos de vista diferentes, para facilitar ainda mais a nossa compreensão do que realmente está acontecendo. Da última vez eu havia comentado que a nova estratégia do Putin se baseava no recuo das tropas e em ataques à distância. Porém, esses ataques não estavam sendo realizados apenas contra soldados, mas sim contra a infraestrutura energética da Ucrânia, batendo justamente em pontos extremamente críticos para a população, como por exemplo água e energia. Para completar, vale lembrar aqui que a Rússia está sob o controle da maior usina de energia nuclear da Europa, que no caso é a central de Zaporizhia. Para você ter uma ideia, só essa usina é responsável por gerar cerca de 20% de toda a eletricidade consumida na Ucrânia. Agora pensa comigo, se o Putin já estava utilizando equipamentos de longo alcance para atacar estruturas essenciais e só isso já estava causando um prejuízo energético muito grande, imagina só ele no controle da maior usina da Europa e ainda por cima realizando esses ataques ao mesmo tempo. Não é à toa que aproximadamente 50% da matriz energética do país já está comprometida, né? Se antes o governo já estava cogitando a possibilidade de realizar uma série de apagões nas principais cidades a fim de economizar eletricidade, agora isso já se tornou algo praticamente comum por lá. Porém, no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui, acabamos de receber a notícia que a usina de Zaporizhia foi fortemente bombardeada, com mais de meia dúzia de explosões registradas. Até o momento, as informações são de que os projéteis explodiram entre os blocos de número 4 e 5. Além disso, o teto de uma estrutura que eles chamam de edifício especial também foi atingida. Os ataques foram tão graves que até mesmo a ONU veio a público rapidamente se pronunciar a respeito do ocorrido. Basicamente eles falaram que tal atitude é inaceitável e que isso levaria a uma tragédia sem precedentes. Para completar, eles ainda deixaram o seguinte alerta: estão brincando com fogo. Até o momento não se sabe ao certo a procedência dos ataques, um caso muito similar ao que ocorreu essa semana envolvendo a queda de um míssil em território polonês. Por esse motivo, ambos os lados estão culpando um ao outro por esse ocorrido na central de Zaporizhia. De qualquer forma, eu acredito que não importa muito quem realmente fez os ataques, já que se algo muito mais grave realmente acontecer nessa usina, pode ter certeza que todos que estão ali vão sentir as consequências. Apesar de tudo isso, a própria Rússia, que está sob controle da usina, informou que os níveis de radiação no local ainda continuam normais e dentro dos padrões. Inclusive, só pelo fato deles ainda terem o controle desse local, já nos dão algumas pistas de que o negócio pode ficar muito complicado daqui pra frente. E eu vou te explicar o porquê agora. A grande verdade é que a Rússia
Rússia, ou melhor, o próprio Vladimir Putin, ganhou um aliado muito forte. Aliás, ele já estava esperando a chegada desse aliado. Tanto é que de uns tempos pra cá, o Putin percebeu que não ia adiantar muito ficar batendo de frente ali no campo de batalha, e decidiu recuar as suas tropas, já que o outro lado está recebendo um apoio muito forte de vários países ao redor do mundo. Porém, tudo indica que agora chegou o momento, e que esse novo aliado da Rússia já começou a aparecer. E é claro que eu estou falando do inverno europeu, né? Inclusive, eu já fiz uma série de vídeos aqui no canal, sempre alertando para esse ponto, de que o inverno estava chegando, que as coisas iam ficar extremamente complicadas e por aí vai. Bom, a data oficial para o início do inverno lá é dia 21 de dezembro. E o interessante é que aqui no Brasil, dia 21 de dezembro, começa o verão, né? Mas isso é só uma curiosidade. O importante e o que eu realmente quero enfatizar aqui é que recentemente foi registrada a primeira nevasca em Kiev. Abre aspas. Moradores da capital da Ucrânia acordaram nesta quinta-feira com o som de alarme de ataque aéreo e uma vista da cidade coberta de neve fresca. Essa é a primeira neve que cai sobre Kiev, antecipando o inverno e levantando preocupações sobre a capacidade do país enfrentar baixas temperaturas em meio a esse conflito. Como eu falei pra você, a Rússia se dedicou muito nessas últimas semanas a atacar diretamente a infraestrutura elétrica do país. Com certeza a estratégia deles era justamente essa: tentar enfraquecer a Ucrânia para a chegada do inverno. O problema é que, diferente daqui do Brasil, onde no inverno a gente fica entre 10 e 12 graus, lá na Europa as coisas são bem diferentes, com temperaturas entre menos 15 e menos 10 graus. Isso já é mais do que suficiente para literalmente congelar as pessoas. É por isso que é indispensável as casas terem um sistema de aquecimento lá. Porém, durante todo esse período de conflito, muitos estão morando em casas sem portas e sem janelas. Alguns até mesmo perderam parte do telhado de suas casas devido aos intensos ataques de mísseis e também de drones russos. E inclusive o próprio porta-voz do Escritório das Nações Unidas disse o seguinte, abre aspas, é muito difícil que a população possa sobreviver por muito tempo se não tiver um processo grande de ajuda humanitária. Muitos ucranianos ainda estão vivendo em casas que não estão preparadas, seja pela falta de água, de eletricidade, de gás ou simplesmente por não terem portas, não terem janelas ou não terem parte do teto, pois tudo foi literalmente destruído. Vale lembrar aqui que esse inverno vai atingir toda a Europa, tanto é que até hoje aquela questão dos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 ainda estão sendo rigorosamente analisadas. Para quem não sabe, há um tempo atrás ocorreu a explosão do gasoduto Nord Stream 1, o principal gasoduto que alimentava a Europa. Apesar do Putin ter reduzido de forma significativa o fornecimento de gás, até o presente momento ainda estava chegando alguma coisa lá. Porém, depois das explosões do Nord Stream 1, a Europa ficou literalmente na mão. E o que já estava complicado para eles ficou ainda mais. Para você ter uma ideia, recentemente a Suécia confirmou que houve sim sabotagem em ambos os gasodutos que ligavam Rússia e Europa. Para muitos, isso reacendeu a possibilidade de que a própria Rússia tenha praticado tal ato, a fim de encontrar algum pretexto para simplesmente cortar 100% do fornecimento de gás, como parte da sua estratégia para o inverno. Eu particularmente acredito que seja muito difícil da própria Rússia ter realizado uma autossabotagem a fim de cortar o gás.
mas não descarto a possibilidade deles já terem a intenção de fechar tudo no inverno e novamente deixar a Europa na mão. Apesar disso tudo, o fato é que o que muitos temiam aconteceu. Já podemos dizer aqui que o sombrio e terrível inverno europeu começou. Ao que tudo indica, eles ainda não conseguiram encontrar alguma solução viável para resolver todo esse problema energético que já atinge vários e vários países. Será que a partir de agora o Putin vai começar a usar toda a sua força? Bom, isso a gente só vai descobrir no decorrer dos dias. E pode ter certeza que qualquer atualização eu vou estar trazendo aqui no canal pra você. Inclusive, recentemente eu já fiz um vídeo falando sobre a atual situação da Alemanha. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar ele aparecendo agora na tela aí pra você. É só clicar nele que a gente se encontra lá.